estar falando sobre a Lei Áurea. A Lei Áurea, ela foi sancionada no dia 13 de maio de 1888 pela princesa Dona Isabel. Aqui é o jornal Gazeta de Notícias, né, que na época ele traz essa lei, né, esse artigo falando da extinção da escravidão e o número da lei 3.353 de 13 de maio de 1888 e aqui o nome decretando que é a princesa imperial regente que sancionou essa lei. A lei, ela concedeu liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil. Eram um pouco mais de 700 mil escravos, né? E aí foi abolindo a escravidão em todo o país brasileiro. A lei, ela estava vista, né, de duas formas. Uma vitória dos conservadores que aboliram a escravidão e com isso eles não precisavam indenizar os fazendeiros. Já para a família real, foi perda de apoio político, né, porque eram eles quem mandavam, né, quem administrava, quem tinha todo o poder na mão, e para os escravos a liberdade, embora que eles não tiveram a integração social, né, eles não tiveram esse apoio para se integrar dentro da sociedade brasileira. Aí a gente vai falar um pouco sobre o Senado e a Lei Áurea. No dia 13 de maio de 1888, o Senado se reuniu para discutir a lei da abolição que saiu para ser aprovada. O documento foi elevado para o Paço da cidade do Rio de Janeiro, onde a princesa Isabel, como regente do Império, aguardava o documento para ser sancionada. E aqui está um momento, né, da época do Senado. Uma das pessoas que estavam lá, né, um dos senadores, foi Manuel Pinto de Souza, que inclusive é o autor desse assunto, desse texto, né, trouxe como evidência, né? E aí, aqui está a missa, né, a foto da missa de ação de graças pela abolição, realizada 3 dias depois da promulgação da lei, tá? A princesa Isabel lá no final, tá? Ela deu, em 18 de maio de 1888, tá? Que foi tirada essa foto. Aqui eu trago um pouco, né, sobre essa lei. Segundo, né, alguns autores, entusiasmada pela veneração com que a lei, né, depois que ela sancionou a lei, os abolicionistas jubilosos, alegres, né, após a assinatura da Lei Áurea, a princesa ela encontrou-se com o Barão de Contegipe, né, fora o chefe do gabinete de 1886 até 1888, e eles começaram a observar os riscos, né, que poderiam ocorrer com essa lei, né? Então, o senhor Contegipe, a abolição, ele diz assim, a abolição se fez com flores e festas. E ele diz, ganhei ou não a partida? Né? Ele conversando com a princesa Isabel. A Lei Áurea, o número dela está aqui, 3.353, e ela tinha apenas 2 artigos. O artigo 1º, que foi declarada extinta desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. E o 2º artigo, que diz assim, revogam-se as disposições em contrário. Então, a partir desse momento, realmente essa lei tinha que ser cumprida, tá? Próximo agora. Os latifundiários, eles retiraram com raiva, né, eles revoltados, o suporte ao imperador.
não concordaram que não recebessem nenhuma indenização pelos escravos libertos, tá? Porque o escravo era uma mão de obra, né? Como a gente já leu no texto, pés e mãos, né, desses latifundiários. Os latifundiários, eles passaram a apoiar os republicanos, que cresciam principalmente na parte do exército, tá? Querendo justamente, né, crescendo, que lutaram também querendo a república. Quanto à princesa Isabel, a popularidade dela cresceu. Ela recebeu do Papa Leão III a Rosa de Ouro, em reconhecimento do seu gesto pela abolição da escravidão. E por fim, eu trouxe a palavra áurea. Foi atribuída à lei que pôs fim na escravidão no Brasil. É uma palavra que significa ouro, ao referir-se ao novo período iluminado que surgia no país, ok? E aí a gente termina essa aula falando sobre a Lei Áurea. Nós vamos ficando por aqui, agradecemos por mais uma aula que nós estivemos hoje. Fiquem na paz e até a próxima aula.